Olá, hoje eu quero falar com você sobre finanças pessoais. Como que você pode organizar suas finanças? Parece difícil, mas eu vou te explicar direitinho. Você vai aprender de forma simples, é muito fácil. Primeiro você precisa anotar todas as suas contas fixas em um papel. Quais são as contas fixas, Malu? As contas fixas são aquelas que ela vem todo mês, independente de você estar trabalhando ou não, de fazer frio, de chover, de fazer sol, ela virá, como seu aluguel, seu condomínio, sua conta de água, de luz, de internet. Então, todas essas contas são contas fixas. Também não se preocupe com aquelas taxinhas lá do banco, porque ela também é conta fixa. Então, anote no papel todas as suas contas que você precisa pagar todo mês. Então, esse é o custo da sua sobrevivência. Depois você vai anotar as suas contas variáveis. O que são contas variáveis? São aquelas contas, como o próprio nome diz, ela varia de um mês para o outro. É uma compra de um calçado, de uma bolsa, de um perfume, de roupas, é uma viagem que você faz, é um restaurante que você vai, é uma balada que você vai no final de semana. São contas variáveis. Você anota tudo isso em um papel. O certo é você fazer isso todos os meses durante um ano. Aí no final do ano você soma todas essas contas fixas, divide por 12 e você vai saber qual é a sua média de gastos fixos por mês. E depois somar as contas variáveis, você vai saber também uma média de gastos variáveis por mês. Agora eu vou te dar uma dica que eu faço e que dá muito resultado. Nas contas fixas, eu acrescento também um teto para gastos em restaurante, um teto mensal, tá? Para gastos em restaurante, um teto para viagem, um teto para gasolina, um teto para compra de roupas, calçados, bolsas, acessórios. Você coloca conforme o que você ganha. Então, o que é um teto? É como o teto de uma casa, você não ultrapassa. Então, o teto para seus gastos variáveis, eu jogo ele dentro do fixo, porque aí eu não ultrapasso o meu limite de gastos. Então, se você quiser fazer dessa forma, dá muito certo. Coloque lá um teto para roupas, calçados e acessórios, R$ 500. Um exemplo, tá? R$ 500 você coloca nas contas fixas para roupa, calçados e acessórios. Se você foi lá e comprou uma bolsa por R$ 500, aquele mês você não compra mais nada, já deu o seu teto. Se você comprou uma bolsa por 400, sobrou 100, então 100 você pode gastar com uma outra coisa. Então, teto é até o limite que você pode ir para gastar naquele mês. Eu coloco dentro das contas fixas, geralmente é dentro das contas variáveis. Eu coloco nas minhas fixas, porque aí eu controlo melhor o meu orçamento. Feito isto, você já sabe quanto que é o que você ganha, quanto que você ganha e quanto que você gasta. Então, se você já sabe quanto que é o seu custo fixo, o seu custo variável, agora você já sabe quanto que você pode gastar, você não pode ultrapassar. Então, tem uma regra muito comum de fazer e dar certo, que é 50, 15, 35 e 15. Eu, Malu, gosto de usar 50, 30, 20. Por quê? 50% do seu salário, do que você recebe no mês líquido, vai para pagar as contas fixas. Se o seu dinheiro não estiver dando para pagar as contas fixas com 50%, está na hora de você pensar em arrumar um emprego melhor ou então diminuir suas contas. 30% você deixa para as contas variáveis. Quais são as contas variáveis? Aquela que eu acabei de explicar, mas também pode ser uma viagem inesperada, um exame que você teve que fazer de repente, um remédio que você precisou comprar, algo que aconteceu de repente e você não estava planejado para fazer aquilo. Então você deixa 30% para fazer isso aí, para as contas variáveis. E 20% você deixa para investir.
investimento a longo prazo. Se você tiver dívidas atrasadas, esse 20% você deixa para pagar as dívidas. Mas Malu, 20% não dá para pagar minhas dívidas. Eu sei que não, mas você faça o seguinte, coloca todas as suas dívidas em um papel. Aquele 20% que você tirou como base para você pagar suas dívidas, você vai então olhar qual dessas dívidas que você conseguiria pagar com os 20% que você retirou. Coloca ela em primeiro lugar. E assim você vai fazendo. Você pagou esse mês aquela dívida com os 20% que você reservou, você tem uma outra dívida que é 3 vezes maior do que os 20% que você deixou. Então, o que você faz? Você liga para a pessoa que você está devendo e fala, fulano, no mês que vem eu tenho X para te dar. Eu quero saber como que você pode parcelar essa dívida para mim que eu quero pagar. Se você quer pagar, a pessoa que você está devendo, é lógico que ela também quer receber. Então, ela vai fazer o possível para você quitar essa dívida. E assim você vai quitando dívidas por dívidas, uma a uma, e quando você menos esperar, você está zerado em dívida. Aí você pega esses 20% que você deixou lá para as dívidas e começa a aplicar. Procura uma pessoa que entende do assunto e começa a fazer uma aplicação no que você achar mais viável na época. Então é muito simples e as pessoas complicam muito a gestão financeira, mas é muito simples se você fizer dessa forma. 50% do seu salário vai para pagar as contas fixas do mês, 30% para pagar as contas variáveis e 20% para você investir ou pagar algumas dívidas que você está devendo. Então é muito simples, não é? Se você quiser ver mais dicas aqui nesse canal, curta, siga.